governo anunciou o aumento na cobrança de impostos, entre eles a tributação em 5% de imposto de renda em LCA e LCI. E agora, será que ainda vale a pena investir nesses títulos? Além da LCA e LCI, a medida provisória ainda propõe várias mudanças e vamos te explicar tudo nesse vídeo. Lembrando que essas mudanças ainda precisam passar por votação no Congresso, mas para quem já investe ou pretende começar a investir, é importante já saber delas para saber o que fazer com o próprio dinheiro. Então assista esse vídeo até o final para você entender tudo o que está acontecendo. A renda fixa no Brasil vai mudar bastante com a nova medida provisória anunciada pelo governo, mas antes da gente explicar tudo o que está acontecendo, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo novo nosso. E ajuda a gente a se tornar o maior canal de finanças para casais do mundo! E já comenta aqui, você investe o seu rico dinheirinho na renda fixa? E quanto de rentabilidade você já conseguiu por aí em CDB, e LCA e LCI? Vamos ao vídeo de hoje então. A medida provisória foi anunciada no dia 11 de junho e as principais mudanças são: LCA e LCI, que antes eram isentas de imposto de renda, agora tem a cobrança de 5%. CDB, que tinha cobrança de imposto de renda regressivo, começando com 22,5% e terminando em 15%, vão passar a ter um imposto único de 17,5%. Fundos de investimentos em geral também deixam de ter cobrança regressiva e passa a ter a cobrança única de 17,5%. Na Bolsa de Valores, as operações day trade passam a ter a alíquota de 17,5%, isenção para quem vende até R$60 mil em ações a cada 3 meses e 20% de cobrança nos juros sobre capital próprio pago pelas empresas. Nas criptomoedas, que inclui Bitcoin e Ethereum, hoje não tem cobrança de imposto para quem ganha até R$35 mil por mês. E acima disso, paga imposto regressivo. Mas a partir de agora, todo mundo vai pagar a alíquota única de 17,5%. Nos fundos imobiliários e FIAGRO será pago 5% de imposto de renda sobre dividendos e 17,5% sobre ganho de capital próprio. E com toda essa mudança, quem vai sofrer mais vai ser LCA e LCI, por isso vamos falar delas nesse vídeo. Só esclarecendo a questão dos CDBs, essa mudança vai beneficiar quem faz resgates no curto prazo, já que vai deixar de pagar impostos de 22,5% para pagar agora a cota única de 17,5%. Mas para quem investe pensando no longo prazo, vai pagar mais imposto, porque ao invés de 15%, vai pagar 17,5%. Lembrando que todas essas cobranças são em cima do que rendeu e não em cima do montante que você investiu. Vamos explicar então a questão de LCA e LCI. LCA são letras de créditos do agronegócio, ou seja, são investimentos que beneficiam o setor do agronegócio. E vamos a um exemplo: o fazendeiro quer aumentar sua produtividade e ele não tem mais dinheiro para comprar implementos agrícolas, então ele vai até o banco e pede dinheiro emprestado. O que o banco faz? Ele não pega esse dinheiro do próprio caixa, ele emite LCA, os investidores investem nessa LCA e o banco empresta esse dinheiro para o fazendeiro comprar os implementos agrícolas. Só que nesse caso, o banco vai pagar uma rentabilidade para os investidores e cobrar uma taxa de juros do fazendeiro. Já a LCI são títulos emitidos pelo banco para financiar o setor imobiliário. Nesse caso, são construtoras que pegam dinheiro emprestado para o banco e o banco pega o dinheiro emprestado dos investidores. E outro ponto muito importante é: se essas medidas forem aprovadas, só entrarão em vigor o ano que vem. Então, se você já investe em LCA e LCI e você tem títulos a vencer, não é por causa dessas medidas que você vai vender tudo e perder dinheiro. Até porque mudanças como essas não podem entrar em vigor no mesmo ano que foram criadas. Então, essa alteração na cobrança de imposto de renda só vale a partir do ano que vem e não agora. Além de LCA e LCI, outros títulos da renda fixa também vão deixar de ser isentos da cobrança de imposto de renda, como CRA, CRI e debêntures. Mas a gente não vai falar desses outros investimentos porque se trata de investimentos que não têm a garantia do FGC e por isso precisa de mais conhecimento para investir e saber se vale a pena correr o risco. De acordo com a Ambima, o volume total emitido por LCA e LCI pelos bancos superou 1 trilhão no final de maio. Do montante, 573 bilhões de reais estão concentrados em LCA e 463 bilhões em LCI. Na comparação com o mesmo período de 2023, o estoque de LCI cresceu 11,75%, enquanto o de LCA avançou 12,71%. Isso mostra que o setor do agronegócio e o setor imobiliário dependem muito desses investimentos. Como estamos vivendo no momento da taxa Selic alta, os bancos estão emitindo LCA e LCI com rentabilidades muito atrativas, que estão passando de 13% ao ano sem cobrança de imposto de renda. Isso
significa que é uma rentabilidade semelhante a um CDB que tem a cobrança de imposto de renda que rende 16,48%, uma excelente rentabilidade. E se começar a cobrar 5% de imposto de renda em cima desses títulos, duas coisas podem acontecer. A primeira consequência é o investidor perder o interesse e buscar outros investimentos que rendem mais. E a segunda coisa que pode acontecer é os bancos aumentarem a rentabilidade e deixar esses títulos mais atrativos. Isso porque os fazendeiros e as construtoras vão continuar pegando dinheiro emprestado dos bancos. E os bancos ainda vão continuar com o interesse de pegar dinheiro dos investidores para emprestar para os fazendeiros e para as construtoras. Até porque os bancos pagam uma rentabilidade para os investidores muito menor do que eles cobram de taxa de juros. No fim, os bancos podem até ganhar menos, mas eles vão continuar lucrando. Hoje, além de ter cobrança fixa, como de 13% ao ano, os bancos também oferecem LCA ou LCI, que rende de 80% a 95% do CDI, sem a cobrança do imposto de renda. Com a atual taxa Selic em 14,75%, uma LCI que rende 85% do CDI rende a mesma coisa que um CDB de 100% do CDI. Viu na prática que mesmo com essa rentabilidade menor, ainda compensa muito mais do que essa que paga imposto? Se a cobrança de 5% de imposto de renda entrar em vigor, a LCI precisa pagar 89% do CDI para ter a mesma rentabilidade líquida que um CDB de 100% do CDI. Por isso, se essa cobrança entrar em vigor, não é por causa disso que você vai desistir de investir. Porque quem investe no futuro nunca se arrepende de ter investido. Agora você só precisa analisar onde investir seu dinheiro considerando essa cobrança de imposto de renda. Por aqui a gente gosta de comparar a rentabilidade de CDB com LCA e LCI no site aprendafixa.com.br. Então vamos abrir o site para mostrar como funciona. Vamos supor então que você quer investir R$1.000. Eu vou clicar em pesquisar e aqui do lado eu vou filtrar por FGC para aparecer apenas as opções de CDB e LCI e colocar o vencimento para no máximo 2 anos. Clicando em aplicar, vamos dar uma olhada nas opções que aparecem. Se você ver, por exemplo, essa primeira opção do banco original, esse CDB emitido pelo banco PicPay, ele tem uma rentabilidade de 114% do CDI. Percebe o que esse site faz? Ele já compara a rentabilidade com uma LCI e LCA. Então, para você ter a mesma rentabilidade de 114% do CDI desse CDB, você precisa encontrar uma LCA e uma LCI que rende 96,9% do CDI. Esse outro exemplo, vamos aqui ao CDB do Banco Paulista com uma taxa de 16% pré-fixada. Você precisa de uma LCA ou uma LCI correspondente a 13,2% ao ano. Se você for de humanas como eu e não for tão amiga da matemática, você pode usar sites como esse para descobrir onde vai render mais o seu dinheiro. E se tiver a cobrança de 5% de imposto de renda, o site também deve atualizar esses valores. Percebe que não é porque tem imposto de renda que não é para investir mais. Você só precisa saber analisar onde investir o seu rico dinheirinho. Outros pontos importantes que a gente precisa falar. Essas medidas vão afetar 2 setores muito importantes do país, que é o agronegócio e a construção civil. Isso mostra que a medida provisória pode não passar, ou então o Congresso pode sugerir outras mudanças e as regras serem totalmente diferentes do que a gente está falando nesse vídeo. Os bancos também não estão super felizes com essas mudanças e também é um setor muito importante que pode pressionar o governo. Com tanta repercussão e ainda se falando de política, tudo pode mudar. O governo pode voltar atrás, os deputados e os senadores podem votar contra ou pode votar do jeito que está mesmo essa medida provisória ser totalmente aprovada e entrar em vigor em 2026. Mas os nossos alunos do Invista Sem Medo vão ficar sabendo onde investir melhor. Porque a gente manda as melhores ofertas de investimentos do momento para o grupo de alunos do nosso curso. Resumindo, não é porque você já tem seus investimentos que você vai vender tudo e começar a gastar o seu dinheiro à toa. Até porque ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de ver o dinheiro se desvalorizando com a inflação, mas a única maneira da gente nadar contra essas marés é investindo o próprio dinheiro. Se você fizer o que a maioria das pessoas fazem, criticando o governo, comentando nas redes sociais e não investe para o futuro, pode ter certeza que nada da sua vida vai mudar. E isso você pode constatar analisando a sua realidade. Você conhece alguém da terceira melhor idade que passou a vida inteira criticando política e hoje não tem nada? Provavelmente, se ela tivesse investido 10% do dinheiro que passou na mão dela, provavelmente ela estaria muito melhor hoje. Ah, e esse vídeo nem é sobre política. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo nosso. E ajude a gente a se tornar o maior canal de finanças
finanças para casais do mundo! E manda esse vídeo para aquela pessoa que está xingando muito no Twitter, mas não investe o próprio dinheiro.